Abre, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vem, eu mostrarei que meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei, saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Laia, 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 la, laia, laia, la, laia. Laia, laia, la, 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 laia, laia, la, laia. Vem e eu mostrarei que meu caminho te leva ao Pai. Jesus hoje quer mostrar para nós o caminho que leva ao Pai. Peçamos que Ele guie os nossos passos e que a gente também se deixe guiar por Ele, pelo Espírito Santo. Peçamos ao Senhor que o Espírito Santo, nesse dia de hoje, nos ajude a entender, a compreender os sinais da presença de Deus em nossa vida. Queremos, neste momento, pedir a Deus pelas pessoas que pediram as nossas orações, porque acreditam na força da oração, sobretudo quando rezamos juntas, aí a oração fica mais poderosa. Por isso eu te convido agora a rezar comigo pelas pessoas, né, que se dirigiram a nós e que pediram as nossas orações. Rezemos hoje pela Tereza, o Ricelli, pelo Luiz Carlos, pelo Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, Solange Oliveira, Joana e Lucivânia, seu Francisco, Carla Graciene, Cássio Leonardo. Rezemos também pela Dona Bárbara Costa, Dona Francisca, Maria de Lourdes Feitosa, Marta Nunes e Rita Nunes, Isilda, Francimar, Edith Soares, Iranilde, Edith, Luciana, Francisca Adailma, Júnior Carlos de Jesus, Silvete, Cirlândia, Lene, Landim, Lil, Miguel Barros, Ana Gabriela, Maria Rita, Pedro, Miguel, os nossos idosos, as nossas idosas, os nossos irmãos e irmãs que estão desempregados. Queremos também trazer presente para a nossa oração todas as pessoas que neste momento estão tristes, com depressão, estão sofrendo. Queremos rezar pelas pessoas que estão doentes, nos hospitais, em suas residências. E vamos trazer de modo muito especial todos os nossos familiares e rezar também pela paz em nosso país e no mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir hoje a nossa Bíblia em Marcos capítulo 8, do versículo 14 ao 21. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca só um pão. Então Jesus os advertiu: prestem atenção e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou: por que vocês discutem sobre a falta de pães? Vocês ainda não entendem e nem compreendem? Então, estão com o coração endurecido? Vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Não se lembram de quanto reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães para 4.000
pessoas. Quantos cestos vocês recolheram cheio de pedaços? Eles responderam, 7. Jesus disse, e vocês ainda não compreendem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito lindo o evangelho de hoje. Ontem a gente viu que os fariseus queriam um sinal do céu para acreditar que Jesus realmente era o Messias. Anteriormente, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães na frente de todos. E agora, os discípulos, aqueles que deveriam acreditar, porque caminhavam com Jesus o tempo todo, agora também duvidam de que Jesus é capaz de multiplicar aquilo que tem. E a confusão todinha é porque ele só tem um pão. Se Jesus partilhou 7 pães para uma multidão de pessoas, aqui fala em multidão, fala de 5.000 pessoas, imagine um pão para 7, 12, vamos dizer que tinha 12, 13 pessoas, né? E aqui é a questão de não confiar na partilha. O fermento, aqui é interessante, porque Jesus traz aqui a palavra fermento, né? Fermento é o que dá consistência, é o que leveda a massa, né? Dá consistência à massa. Se o fermento estiver estragado, nós já sabemos o que acontece, sobretudo quem é dona de casa sabe muito bem disso. Se o fermento estiver estragado, o pão também vai ficar estragado, não vai dar certo, né? Por isso Jesus vai dizer, olha, prestem atenção, né? Prestem atenção e tomem cuidado com o fermento dos fariseus, daqueles que se consideravam puros, detentores da salvação, né? Mas também tomem cuidado com o fermento de Herodes. Aqui Herodes representa a sociedade civil e aqui os fariseus, todo o povo ali, toda as lideranças, aquele povo que se sentiu entendido das leis, né? E aí Jesus vai pedir para tomar cuidado com os 2 tipos de fermentos, dos fariseus e também do Herodes. Hoje, meu irmão, a palavra ela nos convida, né? Ela nos convida a tirarmos do nosso coração, tirar mesmo, varrer, jogar fora o fermento da maldade, o fermento da desconfiança, da incredulidade, que não nos deixa entender. Preste atenção, o fermento da incredulidade, da desconfiança que não nos deixa entender a palavra, os sinais da presença de Deus em nossa vida, que não nos deixa entender a manifestação amorosa de Deus por nós. Deus se manifesta todos os dias, amorosamente, com muito amor, com muita ternura, com muito carinho. Porém, muitas vezes nós estamos contaminadas com o fermento de Herodes e dos fariseus. Esse fermento continua andando até hoje, né? E muitas vezes, se a gente não tiver cuidado, ele se aloja em nosso coração e aí a gente vai viver a vida sem experimentar, sem perceber, sem contemplar os sinais da presença de Deus, os sinais amorosos de Deus. Vejam quantos sinais Jesus fez para os seus discípulos. Jesus curou pessoas, Jesus recuperou a vista de muitas pessoas, né? Jesus curou os mudos, os aleijados, os doentes, os enfermos, tirou demônios e tantas outras coisas. Jesus fez muitos milagres, porém os discípulos continuam incrédulos. Jesus fez o último milagre aqui, né, que a gente rezou esses dias, a multiplicação, a partilha dos pães, mas no entanto eles continuam incrédulos, né? Então Jesus multiplicou o pão, Jesus tinha acabado de fazer essa multiplicação, mas eles ainda não tinham, né,
aberto, né, os olhos para contemplar, né, para contemplar as maravilhas de Deus. E aí é interessante a gente observar no Evangelho que Jesus vai fazendo memória. Olha, vocês viram quantos pães, né, a gente dividiu para tantas pessoas, e Jesus vai tirando a resposta deles. Eles, da primeira vez, 12, depois 7. Então Jesus vai fazendo essa memória. Hoje Jesus quer fazer a memória com a gente, né? Quantas vezes Deus nos salvou, né? Quantas maravilhas nós já recebemos, quantas bênçãos nós já recebemos de Deus. Só por estar vivo todos os dias já é um sinal da presença amorosa de Deus em nossa vida. E muitas vezes a gente fica reclamando, resmungando, né? Quantas pessoas Deus coloca em nós, quantos anjos Deus coloca em nosso caminho, pessoas que vão aparecendo na hora certa. Quantas luzes o Senhor vai acendendo, diz a canção, quando a gente vai precisando, Ele vai acendendo luzes para que a gente viva e viva bem, para que a gente tenha vida e vida em abundância. Deus é muito bom. Por isso, nesse dia de hoje, vamos fazer memória das maravilhas de Deus e agradecer ao nosso Deus, porque nós estamos vivos, porque nós temos pessoas maravilhosas em nossas vidas, porque nós temos um trabalho, porque nós temos uma cama para dormir, temos um teto, temos uma casa, temos pessoas ao nosso redor. Tudo isso é motivo para a gente agradecer a Deus, tudo isso é motivo para a gente confiar nos sinais, na presença amorosa de Deus. Meu irmão e minha irmã, se você tem só um pão, e o pão aqui é entre aspas, pode ser um dom, pode ser um tanto de outras coisas boas, coloquemos à disposição. Se a gente colocar nas mãos de Jesus, a gente não vai ficar preocupado não, porque com certeza Ele vai fazer o milagre acontecer. Mas a gente precisa entregar para Jesus o nosso pãozinho, que muitas vezes é pequenininho mesmo, porque é Deus que faz crescer, né? Então a gente só precisa acreditar, a gente só precisa confiar, que o resto quem faz é Ele. Mas a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé, a gente precisa colocar aquilo que a gente tem à disposição de Deus. Se eu tenho uma boa oratória, então coloca à disposição de Deus. Se eu sei acolher alguém bem, eu vou colocar isso à disposição de Deus. Se eu sei cantar, eu vou colocar isso à disposição de Deus. Se eu sei fazer uma boa visita a alguém, eu vou colocar isso à disposição de Deus. Aqui a gente não está falando só de coisas materiais, mas também daquilo que Deus dá para a gente com todo amor, com todo carinho, com toda ternura, meu irmão e minha irmã. E assim, com certeza, se a gente fizer isso, acreditar, confiar na partilha, a nossa vida vai ser muito mais interessante, muito mais engraçada. Todo mundo vai se sentir bem ao chegar perto da gente. Que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos conceda a graça da confiança em Deus, né? Que Ele nos conceda essa graça. E o resto tudo vem por acréscimo. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.